Oi mães, eu sou a doutora Renata Seixas, pediatra, educadora parental, e hoje eu vou responder uma pergunta de uma seguidora que me mandou lá no Instagram: como lidar com crianças agressivas? Então, como lidar com crianças agressivas? O primeiro passo que a gente precisa entender é que uma criança agressiva, ela está expressando raiva. E raiva é um sentimento natural. Você já não sentiu raiva? Eu já senti raiva inúmeras vezes e com N situações. Mesmo sendo adulta e com todas as minhas capacidades mentais, eu acredito que em dia. Então, você imagina uma criança. Então, raiva é um sentimento natural. E quando a criança sente raiva, essa raiva ela vai ser exteriorizada através de agressividade. E o que é importante a gente saber quando a gente está diante de uma criança com raiva que está sendo agressiva? O primeiro passo é que a gente não deve ceder. Isso acontece, essas crises de agressividade, de raiva mais intensificada, geralmente, não é uma regra, mas geralmente tem padrão. São crianças que são filhos únicos, são crianças que são mimadas, são crianças que são o centro de uma família, então provavelmente o primeiro neto, o primeiro filho que foi muito esperado. Então essa criança, ela tende a ser muito mimada, e quando ela é contrariada ou ela não obtém aquilo que é do desejo dela, ela sente muita raiva e aí consequentemente ela fica agressiva. Eu, por exemplo, eu tenho apenas uma filha, que é a Júlia tem 7 anos, e eu, mesmo sendo pediatra, é importante a gente falar que quando a gente pensa assim, nossa, pediatra, faz tudo certinho, é um exemplo, né? Não é. A educação positiva entrou na minha vida depois de alguns anos de pediatria, e eu senti essa necessidade de buscar por algo a mais, justamente por ter me tornado mãe. Então eu entendi que falar sobre saúde, entender sobre saúde, não era tudo que eu precisava de mais, eu precisava de comportamento, de desenvolvimento, da parte emocional que a faculdade não proporciona, a residência não proporciona, e que eu sentia falta ali no meu momento como mãe. E isso me ajudou muito no consultório, me ajuda muito hoje de poder trazer para vocês, mães, coisas que eu vivi, como eu superei e como isso é provado que funciona e o que não funciona, porque o que não funciona eu nem comento aqui pra vocês, né? Mas enfim, as crianças que eu vivi isso muito com a Júlia, então como eu comentei com vocês que era filha única, eu por erro meu mimava muito ela, o que acontecia? Quando ela se sentia frustrada, ela se tornava agressiva. Como? Então, joga as coisas. Você aí, eu tenho certeza que já bateu porta ou já sentiu uma raiva no trânsito. Isso é super comum. Quem nunca? Agora, imagina uma criança que não sabe lidar com isso. Eu tô sentindo isso, eu tô sentindo raiva e eu não tenho a minha razão bem estabelecida. Então, como eu lido com isso? Uma agressividade cada vez maior. Porém, se nós, pais, cedemos diante daquela agressividade, cada vez essa agressividade ela vai se tornando maior, porque a criança sabe que através daquela agressividade ela consegue o objetivo dela, e isso então potencializa isso na criança. Então, perante um quadro de agressividade, a primeira coisa que nós devemos fazer é não colocar a culpa na criança. Nossa, o que está acontecendo? Meu filho tem um problema. Então, a primeira coisa, quando a gente vê uma cena de agressividade do nosso filho, a gente olha assim, meu Deus, essa criança tem um problema. Eu já olhei com essa cara, mesmo sendo pediatra. Então, a gente precisa entender que a raiva é normal, que isso não é problema nenhum da criança. Então, a gente deve acolher essa criança. Provavelmente, nesse momento da raiva, essa criança não vai conversar e você, se você falar alguma coisa para essa criança nesse momento, vai ser você gastar seu tempo ali, porque a criança não está ouvindo, ela está imersa em um sentimento que não permite que ela escute outras coisas. Então essa não é a hora de você dar um sermão, mas você não pode fazer isso porque você bateu a porta, você não deveria fazer isso. Esse não é o momento. Então o que a gente faz? A gente pode acolher essa criança, a gente pode dar um abraço. Você gostaria de um abraço? Eu entendo que o que você está sentindo agora é raiva. Você pode se tranquilizar, eu posso te abraçar, ou você pode ficar no seu tempo quietinha um pouquinho até você melhorar. E assim que você melhorar, a gente volta a conversar sobre isso. Então, o primeiro passo, a gente vai entender que esse é um sentimento normal. Segundo passo, a gente não vai se assustar diante de um comportamento de agressividade, porque a gente potencializa esse.
O terceiro passo, nós vamos acolher essa criança. E no quarto passo, a gente vai identificar o que gerou aquela raiva. Então, depois que a criança já se tranquilizou, você vai sentar com aquela criança. Ah, você sentiu muita raiva porque seu amiguinho não quis compartilhar aquele objeto com você? Então, de forma prática, o que você deve saber para fazer diante de uma cena de agressividade? A primeira, você vai manter a calma, você vai dizer para o seu filho que dessa forma não é possível que vocês conversem. Se atente só se não tem algo ali que possa fazer que a criança se machuque, porque às vezes a criança fica agressiva, se joga no chão, tem uma quina, algo que possa fazer a criança se machucar. Então certifique que é um ambiente que a criança não vai se machucar. Se abaixe na altura dos olhos do seu filho e fale dessa forma, com amor, mas com firmeza. Dessa forma não é possível que a gente converse. Quando você estiver mais calma ou mais calmo, nós conversamos. E aí respeita o tempo da criança. Quando esse momento chegar de vocês conversarem, você vai tentar entender o que aconteceu. Se coloque no lugar do seu filho e dê ferramentas para ele de como ele poderia lidar com aquela situação. Como a gente dá ferramentas? A gente dá ferramentas perguntando. Então fale assim, filho, você ficou com raiva porque seu amigo não emprestou o brinquedo para você. E se fosse você, como você acha que você poderia fazer a próxima vez para não sentir raiva? Então a gente tem que ensinar os nossos filhos a pensar e não dar respostas prontas. O que muitas vezes acontece é que quando a gente está diante de um comportamento de agressividade, nós nos tornamos agressivos também. Então quantas vezes alguém não xingou no trânsito e você automaticamente xingou também? Porque a pessoa foi agressiva, você foi agressiva da mesma forma. E a gente tende a repetir esses comportamentos com os nossos filhos. Então, nosso filho é agressivo, o que você quer fazer? Você quer ser agressiva também? Ah, não vai emprestar? Não, toma aqui que você vai emprestar. Não, não é assim. A gente tem que respeitar a criança como um indivíduo. Então, vocês vão conversar num segundo momento, entendendo o lado do seu filho, mas utilize ferramentas de questionamento, de pergunta. Como nós podemos fazer diante de uma próxima situação assim? Como você acha que seria melhor? E o seu filho vai te dar soluções para isso, porque ele vai se conhecer também e ele vai se perguntar para si mesmo como ele ficaria mais tranquilo. Nós, como mães, a gente tende a querer que os nossos filhos não se frustrem. Já aconteceu isso comigo muitas vezes, então eu pensava assim, como eu vou fazer para minha filha não se frustrar? Mas a frustração faz parte da nossa vida e é através dela que a gente cresce. E isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos, que a frustração faz parte, que isso vai acontecer, que nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, que tem o outro também, que a gente precisa se colocar no lugar do outro. Um exercício que você pode fazer com seu filho é, por exemplo, foi no parquinho e teve uma discussão por brinquedo. Vamos usar isso como exemplo. Uma próxima vez vocês vão no parquinho novamente. Então, antes de ter algum comportamento estressante, a gente já teve um comportamento assim no passado, de agressividade. Então, você vai sentar e vai conversar com ele. Filho, hoje nós vamos no parquinho, pode ter uma outra criança lá. E aí, se essa criança pedir o seu brinquedo, vamos levar um outro brinquedo que talvez vocês possam dividir? Então você começa a dar ferramentas para essa criança e você começa a trabalhar também com previsão. Já aconteceu isso? E se isso acontecer novamente? Como nós vamos lidar com isso? Jamais a gente vai impor nada para a criança. E algo muito bacana da gente utilizar e fazer ali com a criança no momento da agressividade também é treino da respiração. Então fala, filho, vamos se afastar um pouquinho. Respira um pouquinho, respira com a mamãe, vamos respirar e soltar. Quando a gente respira, a gente oxigena o nosso cérebro e aí ativa a nossa parte racional, porque quando a gente está num episódio de raiva, a gente está totalmente emocional, a gente não está se guiando pela razão. E quando nós respiramos, nós ativamos a razão. Então esse exercício da respiração é algo muito simples que a gente pode fazer em qualquer lugar e ajuda bastante os nossos filhos. Gente, eu quero compartilhar com vocês a minha experiência porque foi extremamente importante no meu processo. Então, eu era uma pessoa agressiva e com o nascimento da minha filha, eu precisava me transformar numa pessoa melhor. E não bastava eu dizer para ela, eu precisava ensinar pelo exemplo. Então, isso foi uma construção ao longo dos anos. Então, quando a gente tem um comportamento repetitivo, ele não desaparece assim, da noite pro dia. Então, você não é uma pessoa irada que
bate e volta com frequência e de uma hora para outra você se torna uma pessoa calma e tranquila. Isso é uma construção. Mas eu me orgulho muito da Renata, quando eu olho para trás, a Renata que eu era para a Renata que eu me transformei. E a gente tem que ver os nossos filhos sempre com esse objetivo. Como eu posso me transformar em uma pessoa melhor para que meu filho seja uma pessoa melhor? Porque ele vai se guiar por você, você é o maior exemplo que essa criança vai ter. Então, eu me orgulho muito do meu processo, a minha filha fez grande parte disso. E eu gostaria que, se você está vivendo esse processo, que você dê o seu melhor, porque isso é possível. A gente pode se transformar em pessoas melhores todos os dias. Se você já foi agressivo em algum momento da sua vida, ou se isso é um comportamento que você tem agora, escreve aqui nos comentários para mim. Então foi uma honra ter vocês aqui. Eu acho que a gente faz parte de uma comunidade, que quando a gente se transforma em mães, a gente entra para uma comunidade e só uma mãe é capaz de entender outra mãe, não é mesmo? Então, super beijo para vocês e até o próximo vídeo.